As profecias do livro de Daniel e Apocalipse, um estudo profundo. Ao longo da história, dois livros bíblicos têm despertado curiosidade, debates e estudos intensos: Daniel e Apocalipse. Ambos são textos proféticos que, apesar de escritos em épocas diferentes, dialogam entre si de maneira impressionante. Daniel foi escrito durante o cativeiro babilônico por volta do século VI a.C., enquanto Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João no final do primeiro século depois de Cristo, quando estava exilado na ilha de Patmos. Esses dois livros se entrelaçam como peças de um mesmo quebra-cabeça, trazendo visões simbólicas, revelações sobre o futuro e mensagens de esperança para o povo de Deus. Neste estudo, vamos explorar suas principais profecias, seu significado e a forma como muitos intérpretes entendem sua aplicação histórica e espiritual. O contexto do livro de Daniel foi um jovem levado cativo para a Babilônia após a queda de Jerusalém. Servindo na corte de Nabucodonosor e outros reis, ele não apenas testemunhou grandes eventos, mas também recebeu visões que descreviam o destino dos impérios e o estabelecimento final do reino de Deus. As visões de Daniel são cheias de símbolos, estátuas, animais, chifres e números. Mas, mais do que isso, apresentam uma linha do tempo profética que muitos estudiosos reconhecem como um esboço da história mundial: a estátua de Nabucodonosor, Daniel 2. Em Daniel, capítulo 2, o rei Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua composta de diferentes metais: cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. Daniel interpretou o sonho como a sequência dos reinos que dominariam a terra: ouro, Babilônia; prata, Medo, Pérsia; bronze, Grécia; ferro, Roma; ferro e barro, a divisão do Império Romano representando a Europa fragmentada: prata, Medo, Pérsia; bronze, Grécia; ferro, Roma; ferro e barro, a divisão do Império Romano representando a Europa fragmentada. No final, uma pedra cortada sem mãos destrói a estátua, simbolizando o reino eterno de Deus que substituirá todos os impérios humanos. As quatro bestas, Daniel 7. Em Daniel 7, surge uma visão complementar. 4 animais representam os mesmos reinos da estátua, mas de forma mais detalhada. O quarto animal, terrível e espantoso, com 10 chifres, simboliza Roma e sua divisão. Entre esses chifres, aparece um chifre pequeno que fala contra Deus, persegue os santos e muda tempos e leis. Muitos intérpretes cristãos ao longo da história identificaram este chifre como um poder religioso-político que se levantaria após Roma, associado ao período da Idade Média, as 70 semanas, Daniel 9. Outro ponto fundamental é a profecia das 70 semanas, que fala sobre o tempo do Messias. Daniel recebe a revelação de que haveria 70 semanas proféticas, 490 anos, destinadas ao povo de Israel. No meio desse período, o ungido seria morto, trazendo redenção. Os estudiosos cristãos associam esse texto ao ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o contexto do livro de Apocalipse. Séculos depois, o apóstolo João recebe revelações que dialogam com as visões de Daniel. O livro de Apocalipse, escrito em linguagem simbólica, foi destinado às 7 igrejas da Ásia, mas sua mensagem vai além daquele tempo, alcançando a história da humanidade até o fim. Apocalipse fala de juízos, perseguições, guerras espirituais e, acima de tudo, da vitória final de Cristo. Assim como em Daniel, animais, números e imagens são usados para revelar verdades espirituais. As 7 igrejas, Apocalipse 2 e 3. As cartas às 7 igrejas são mensagens específicas, mas também muitos intérpretes veem nelas uma representação profética das diferentes fases da história da igreja, desde os tempos apostólicos até o fim. As 7 trombetas e selos. Os 7 selos, Apocalipse 6:8, e as 7 trombetas, Apocalipse 8:11, descrevem acontecimentos relacionados ao desenrolar da história, juízos divinos e conflitos espirituais. Eles apresentam a luta contínua entre o bem e o mal, culminando no triunfo do Cordeiro, a besta e a Babilônia.
Apocalipse 13 e 17. Uma das partes mais conhecidas é a visão das bestas. Apocalipse 13 descreve uma besta que sobe do mar, com características semelhantes aos animais de Daniel 7, mostrando uma continuidade das profecias. Essa besta recebe poder e autoridade, persegue os santos e impõe sua marca sobre a humanidade. Já em Apocalipse 17, vemos a figura de Babilônia, a grande meretriz, montada sobre uma besta de cor escarlate. Babilônia é descrita como um sistema religioso e político que se opõe a Deus, mas que no fim será destruído. O número 666. Ainda em Apocalipse 13, aparece o famoso número 666, identificado como número de homem e associado ao poder da besta. Esse símbolo tem sido interpretado de várias formas, mas em essência aponta para uma rebelião organizada contra Deus e sua autoridade. A conexão entre Daniel e Apocalipse. O mais impressionante é como os dois livros se completam. Daniel apresenta os grandes impérios mundiais e mostra a ascensão e queda dos reinos. Apocalipse amplia essa perspectiva, mostrando o aspecto espiritual do conflito. Daniel fala de 4 reinos. Apocalipse mostra a besta com 10 chifres, retomando essa imagem. Daniel fala do chifre pequeno que persegue os santos. Apocalipse fala da besta que guerreia contra o povo de Deus. Daniel fala da vitória final do reino de Deus. Apocalipse descreve a descida da Nova Jerusalém. Assim, enquanto Daniel dá o esqueleto da profecia, Apocalipse adiciona carne, cor e profundidade. Interpretações históricas. Ao longo dos séculos, houve diferentes formas de interpretar essas profecias. Preterista. Afirma que as profecias se cumpriram no passado, especialmente no contexto do Império Romano. Futurista. Defende que grande parte das profecias ainda ocorrerá no futuro, especialmente em relação ao tempo da Grande Tribulação. Historicista. Vê as profecias como uma linha do tempo contínua, cobrindo desde a época de Daniel até a segunda vinda de Cristo. Idealista. Interpreta as visões como símbolos espirituais atemporais da luta entre o bem e o mal. Muitos reformadores protestantes adotaram a interpretação historicista, identificando o chifre pequeno e a besta como poderes religiosos que se levantaram após Roma. Já outros grupos preferem a leitura futurista, relacionando as profecias ao tempo final. A mensagem central. Apesar das divergências interpretativas, a mensagem central dos livros de Daniel e Apocalipse permanece clara. A história humana não está fora de controle. Deus governa sobre os reinos da terra. O mal terá seu tempo limitado. Cristo triunfará e estabelecerá um reino eterno de justiça e paz. Essa mensagem traz esperança, especialmente para aqueles que enfrentam tempos de perseguição, crises ou incertezas. O juízo e a vitória final. Tanto Daniel quanto Apocalipse falam do juízo de Deus. Em Daniel 7, o tribunal celestial se assenta, livros são abertos e o Filho do Homem recebe o reino eterno. Em Apocalipse 20, vemos o grande trono branco, onde os mortos são julgados segundo suas obras. Finalmente, Apocalipse 21 e 22 descrevem a vitória completa. O fim do pecado, a derrota da morte e a criação de novos céus e nova terra, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Relevância para os nossos dias. Nos tempos atuais, marcados por crises, guerras, pandemias e incertezas, as profecias de Daniel e Apocalipse continuam ressoando. Elas nos lembram que a história segue um plano divino, que os impérios humanos passam, mas o reino de Deus é eterno. Mais do que especulações sobre datas ou identidades específicas, a mensagem essencial é um chamado à fidelidade a Deus e à esperança em Cristo. As profecias não foram dadas para gerar medo, mas para fortalecer a fé do povo de Deus até o fim. As profecias de Daniel e Apocalipse formam um grande quadro profético que revela o desenrolar da história e a vitória final de Cristo. Desde os tempos da Babilônia até os eventos finais, vemos que nada escapa ao controle do Deus soberano. A grande lição é que, independentemente dos impérios, perseguições ou desafios, o reino de Deus se estabelecerá para sempre. Daniel viu uma pedra que destruiu a estátua e se tornou um grande monte. João viu a Nova Jerusalém descendo do céu. Ambos viram o mesmo fim.
o triunfo eterno de Cristo e seu povo. Essa é a mensagem de esperança que deve guiar nossa vida hoje. Permanecer firmes, confiantes e fiéis, aguardando o grande dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento. Conhece mais detalhes sobre as profecias bíblicas? Deixe aí nos comentários. Obrigado por assistir ao canal Caminho de Esperança. Até o próximo vídeo.